Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje, antes de começarmos a mensagem, vamos ao nosso aviso semanal, pedido mesmo, né? É um pedido semanal. Se não nos inscrevemos, se os amigos ainda não se inscreveram no canal Videira Espírita do YouTube, por favor, se inscrevam no canal, acionem sininho, compartilhem, curtam, porque tudo isso nos ajuda a divulgar o trabalho e assim o YouTube pode recomendar esses vídeos a outras pessoas que buscam esse mesmo tipo de conteúdo. Então, nós agradecemos muito mesmo essa colaboração, esse apoio na divulgação do trabalho do canal Videira Espírita. Obrigada. Aqueles que acompanham pelo Facebook, deem um pulinho no YouTube, entrem no canal Videira Espírita, se inscrevam no canal, mesmo sem acionar o sininho. Se inscrevam no canal, deixem lá a sua curtida, caso gostem, né? E nós também agradecemos muito. Mensagem 169 do livro Pão Nosso. Olhos. A próxima será a língua, mas a de hoje, olhos. As palavras são de Pedro, escrevendo sua segunda carta, lá no Novo Testamento. Pedro nos diz, no capítulo 2, versículo 14, o seguinte. Pedro, o apóstolo Pedro. Eles têm os olhos cheios de adultério. Bom, independente de quem sejam eles, Emmanuel está trazendo isto não sobre quem quer que tenha sido lá 2000 anos atrás que tivesse os olhos cheios de adultério, mas para que nós tenhamos atenção, para que nós não os tenhamos, certo? Então, vejamos o que Emmanuel nos diz sobre os olhos cheios de adultério, porque devemos evitá-los e o que realmente eles representam e como evitá-los, não é? E ele começa colocando entre aspas, porque está citando Pedro. Olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Olhos cheios de adultério para a alma é uma enfermidade. Por quê? Porque faz a leitura do que vê como se a lente estivesse suja. E esses olhos de malícia, olhos de, vamos dizer assim, de paixões ainda inferiores, faz a leitura do que vê através da lente da própria alma. Às vezes a pessoa acha que está fazendo a leitura certa. Não está. Primeiro porque não está escrito na testa das pessoas o que se passa dentro delas. Então, nós chegarmos e julgarmos o outro pelo que estamos vendo, será que estamos vendo com que lente? Com que lente? Com a lente da alma. Se a alma for boa, só para começar, lembrando uma história que fala de uma passagem em que Jesus e os apóstolos andam por uma estrada e passam por um cachorro morto, já em estado de decomposição. Uma figura feia de se ver, né? Uma imagem feia de se ver. E os apóstolos ficam enojados e dizem, ai, que figura horrenda, que coisa nojenta, coisas assim. E Jesus olha para aquele cachorro e diz, mas que belos dentes ele tinha. Jesus destaca o bom. Mas por quê? Porque é isso que ele tem dentro dele. Essa é a lente que Jesus usa
conosco, a lente do seu coração. E assim também, quando interpretamos o que está acontecendo lá, eu acho que aquilo ali é assim, mas que deve estar assim. Estamos usando que lente? A lente do nosso coração. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas, luzes, né? Luz. E poucos, como Jesus, destacando a beleza. E poucos os empregam, os olhos, como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. Então, porque é a lente, não é a lente da alma. Então, a nossa alma tem que estar muito vigilante sobre o que nós estamos fazendo, como estamos sentindo, o que estamos pensando, a fim de, lembrando Jesus, não cairmos lá em tentação, não é? E Emmanuel continua dizendo, a maioria das criaturas trata de aproveitar os olhos, à frente de quaisquer paisagens, na identificação do que possuem de pior. Então, de novo, nós fazemos a leitura do que está acontecendo com os olhos da alma. Então, é exatamente o que ele diz aqui, olha. A maioria das criaturas aproveita os olhos à frente de qualquer situação na identificação do que possuem de pior. Então, o que tem aquela paisagem que está acontecendo aqui? Mas olha, é aquela pessoa que está sempre no negativo, que sempre vê o defeito do outro, que sempre é o ruim da coisa que ela está destacando. Homens comuns, diz Emmanuel, habitualmente pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhe dizem respeito. Tem tanta coisa que a gente pode destacar, não é? Olha lá como é que ela anda. Olha lá, ele lá naquele caixa do banco, mexendo nesse dinheiro todo, vai ver que anda metendo a mão. Esse tipo de leitura, porque é muita facilidade, é amigo de alguém que tem muitas condições, deve estar tirando proveito, porque está lá, você vai se aproveitar dessa amizade. Então, fixam ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhe anotam a função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais. Olha que campo fértil! Ele deve produzir comida para muita gente, que maravilha! Olha só que campo grande, quanto deve valer, né? O quanto a pessoa deve tirar de lucro nesse campo. Tipo isso. E sim a possibilidade de lucros pessoais imediatos que lhes possa oferecer. Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana, que segue não longe deles, premeditam quase sempre. A gente gosta de pensar que em 70 anos isso mudou, será? Vamos pensar que sim, sei. Mas, mesmo que não sejam, porque ele coloca aqui quase sempre. Se for muitas vezes é melhor que quase sempre é muita coisa, não é? Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, quer dizer, são lugares de vício, mas a pessoa está lá trabalhando, vamos imaginar, é um croupier de uma roleta em Las Vegas. Né? Vamos imaginar. Ele está lá fazendo o trabalho dele. Né? Talvez não seja um bom exemplo, não é? Mas ele não está
né? Ele não está jogando, ele não é dono do cassino, ele tem uma função ali. Ah, mas não é trabalho, porque não é atividade útil. Sim, mas qual de nós poderia tirar a primeira pedra? Né? Eu estou trabalhando num bar, eu sirvo as mesas. É um bar simples, vende-se muita bebida alcoólica e eu sirvo as mesas. Ah, mas você não trabalha porque você serve bebida alcoólica. Ah, esse aí, vamos usar aqui esse olhar. Ah, esse aí, com certeza, deve sair bebendo. Quando o chefe não está olhando, ele vai lá e bebe. Ou então ele vai e, sei lá, se o chefe não vê, deve pegar dinheiro no caixa, alguma coisa maliciosa. Ah, ele deve dar em cima das clientes. Que a pessoa não faz e que a outra está só imaginando. Mas de onde que ele está tirando aquilo? Qual é a lente que ele está usando para ver isso? A pessoa pode estar ali, né, servindo a mesa, vendo que a pessoa está exagerando, ela pode estar orando para que aquela pessoa vá embora para casa. O que está lá no croupier, lá, o que está na roleta do cassino de Las Vegas, pode estar orando para aquela pessoa parar de jogar. Pode estar orando para o anjo da guarda. Então, é o que ele diz aqui, olha. Se encontram companheiros em lugares em que atendem a objetivos inferiores, esses lugares não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas. Trabalha nesse bar aí, o que pode ter de elevado? Como se em castelos e palácios, servindo reis e rainhas, e às vezes até os próprios reis e rainhas, não tivessem uma vida mental, muitos deles, péssima. E muitos dos que estão trabalhando em lugares sombrios até, com vidas mentais muito, muito nobres, porque foi aquilo que a vida lhe ofereceu para o seu sustento. Nos lugares em que atendem objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Ou seja, se ele estivesse lá, no lugar daquele que ele está dizendo que, né, está naquele meio, só pode pensar assim, ele é como se aquela pessoa que ele está pensando que o outro na verdade, estivesse concorrendo com aquele que ele seria se estivesse lá. Deu para entender? Porém, como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Então ele tá, vamos imaginar um político, tá? Ninguém quer servir bar, ninguém quer trabalhar num cassino em Las Vegas. Eu concordo plenamente. Vamos lá, então. Um político. Esse político está lá, é um senador, é um deputado, é um vereador, é um político. Deve estar roubando, né? Não pode ser honesto? Por que não pode ser honesto? Por que eu já vou vê-lo como um ladrão? E por que eu digo assim, mas deve ter em cada jogada que deve aparecer para levar uns 10%, uns 5%. Ele deve estar fazendo isso. Por que eu estou pensando isso? Nunca vi a criatura, eu vou imaginar que ela está fazendo isso. Pode estar levando dignamente seu cargo. Ficou melhor, né? Do que o cassino e o bar. Bem melhor. Porque já é uma função, vamos dizer assim, destacada da sociedade. Quem serve um bar, embora esteja fazendo um trabalho honesto, e quem trabalha no cassino, seja a arrumadeira do quarto, do hotel que está no cassino, seja o que for, o porteiro do prédio, que abre a porta do carro,
Está todo mundo ali com seu emprego. Mas um político tem toda uma outra infraestrutura. E que, infelizmente, né, tem muitos que são maus políticos, como tem em todas as profissões. Todas as profissões. Mas nós sabemos que não é a política que é ruim, é o ser humano. A política é nobre, a política é importante. Se o ser humano usa mal desse recurso, é um problema daquele ser humano. Ah, mas são vários seres humanos que fazem isso, que trabalham, que estão na política, que fazem isso. Ok, pior para eles. Isso não quer dizer que todos que estão lá estão fazendo isso. E por que eu vou pensar exatamente isso? Ah, o vizinho está se candidatando a vereador. Ladrão. Oi? Só porque ele vai se candidatar a vereador, ele é ladrão. Ai, que bom que alguém da comunidade está se candidatando a vereador. Ai, se em cada bairro saísse alguém da comunidade para ser vereador e representasse os interesses do bairro, olha, que a cidade ia melhorar bastante. Vamos reunir as associações, né? Tirar uma pessoa do bairro para ir lá ser o candidato. Então, isso é positivo, isso é maravilhoso. Se fosse assim. Nosso assunto não é política. Só para dizer que os recursos são neutros. O que vai marcar se um recurso é bom ou não é bom, como dinheiro, inteligência, beleza, são recursos, saúde, família, todos esses são recursos que a providência divina nos oferece. Maternidade, paternidade, profissão A, B, C. O que vai marcar se nós estamos, se aquele recurso nos foi bom ou não, sempre o recurso veio para nos ser bom. Mas para eu aproveitá-lo positivamente, eu tenho que usá-lo positivamente, porque ele por si só não vai fazer isso. Sou eu que vou colocar a minha escolha ali de como vou usá-lo. Ouçamos o grito de alarme. Ele fala brado, não é? Brado é o grito. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, não é? Jesus disse isso. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Olhos otimistas. Muitos chamam os otimistas de sonhadores. Ah, isso não tem nada a ver com a realidade, mas ser negativo tem a ver com a realidade? Já colocar na situação que não se fechou um final ruim é senso de realidade? Vamos fazer o nosso melhor. E porque é sobre isso que vamos responder. Se já colocamos algo negativo na situação, já ficamos até desanimados de fazer a nossa parte. Porque isso não vai dar certo. Se não vai dar certo, eu vou me aplicar 100% como eu me aplicaria se eu acreditasse que aquilo poderia dar certo. E quem disse que não pode dar certo? Não, eu não vou passar no concurso não, porque isso não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Ah, porque eu não tenho sorte nisso. Não tem nada a ver com sorte. Ah, porque Deus não olha para mim também. Olha só, Deus não vai estudar pela gente. A gente tem que se aplicar muito. Quantas vezes nós não vemos pessoas simples que pegam livros no lixo e passam em concursos para entrar numa faculdade pública? Mais de uma. Determinação, aplicação, perseverança, foco, positivo, olhar positivo. Ninguém, conclui Emmanuel,
invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. Tem que ficar de olho, hein? Onde tem fumaça, tem fogo. Que fumaça, que fogo. O homem cristianizado e prudente, a gente tem que vigiar muito, porque nós podemos cair facilmente nisso, porque isso é praticamente cultural. Não é? O pré-julgamento já é praticamente cultural. Então, se a gente não ficar vigilante muito, a gente, quando vê, já fez. Quando vê, já fez. Quando vê, já pulou. Não é? Emmanuel conclui: ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações da malícia. O homem cristianizado, cristão, e prudente, cristianizado e prudente. Ele quis reforçar, porque o cristianizado é prudente. Jesus mesmo diz: prudente, manso como a pomba, prudente como a serpente. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo, contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Onde o mal está, eu estou vendo, mas ele não se manifestou. Eu não posso dizer que ele está ali. Mas vai aparecer. Mas vai fazer. Sou vidente? Cartomante? Vamos tomar cuidado sobre isso, não é? Todos nós. Porque, se a gente piscar, não tiver vigilante, quando a gente tiver, pronto, já fez. Fácil, é quase cultural a gente carregar isso há séculos. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo, contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Isso fora, porque aqui é o lugar, olha, que é o que ele diz aqui, sabe contemplar os problemas de si mesmo, o homem cristianizado e prudente. Fora de si, se o mal ainda não se manifestou, não vamos pré-julgá-lo, porque não o vemos. Se não o vemos, como podemos dizer que ele está ali? Essa, particularmente, eu achei uma página difícil. Vocês acharam também? Eu também achei. Quer dizer, eu não sei o que vocês responderam. Comentem. Compartilhem comigo o que vocês acharam. Vocês estão vendo como está calor aqui? Está quente, gente. Muito quente. Vamos orar a Jesus? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que nos chegam, Senhor. Muito obrigado. Ajuda-nos a estarmos vigilantes, Senhor. Ajuda-nos a nos lembrarmos da prece. Abençoa nossos esforços, Jesus. Abençoa nossa saúde física, emocional, mental, espiritual. Abençoa, Senhor, nosso anjo guardião. Abençoa nossos lares, famílias e afetos. Mas igualmente, Senhor Jesus, abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento. Senhor, abençoa-os. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, hoje e sempre, graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.